Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria. Meus queridos irmãos e irmãs, boa noite. Estamos aqui mais uma vez reunidos para o nosso encontro, o encontro nesse retiro quaresmal. Dai-lhe vós mesmos de comer. O tema central da nossa reflexão desses 40 dias. Por isso, se você não inscreveu em nosso canal, se inscreva, @Filhos da Caridade Brasil, você clica no sininho para receber as notificações. Se inscreve, compartilha e evangeliza através do nosso canal. Por isso, nessa terça-feira, onde Deus nos convida a meditar, um texto muito profundo, um texto que nos conduz a viver essa profundidade de Deus em nosso coração. Por isso, a oração não se deve improvisar. Ela requer uma certa liturgia. É preciso dar tempo à preparação. Seja você, meu irmão, como um camponês. O que é o camponês? Ele pacientemente prepara o terreno para a semeadura, não é mesmo? Então, devido a esse caminho, retome os passos para a oração, faça a oração preparatória, não é? Aquela de sempre. Entregue ao nosso Deus de todas as coisas o que vai acontecer na oração. Peça a graça indicada para esta semana. O relato evangélico de hoje vai nos impulsionar a entender esse tema. Queres ficar curado? Esse é o tema central de hoje. Então, propício para uma grande contemplação. Vai aquecendo o seu interior, lendo e saboreando as indicações abaixo, que eu vou passar para vocês, colocando, e assim formando esse clima favorável de contemplação. Vamos meditar a leitura primeira de Ezequiel, capítulo 47, versículos de 1 a 9. Depois pula para o 12 versículo. O salmo é o 45, 46, como queiram, todo ele. E o Evangelho de São João, capítulo 5, versículos de 1 a 16. Olha, começando por aqui o nosso texto, Jesus sempre se revela como presença surpreendente, não é? Mais uma vez o encontramos à margem junto aos preferidos do Pai. Ele transita com muita liberdade pelos ambientes da doença e da exclusão. O Evangelho de João situa Jesus caminhando por entre uma multidão de enfermos que está à beira da piscina de Betesda. O olhar compassivo de Jesus se fixa no enfermo de longa data. Ele o vê, se detém e, sem vacilar, o interpela. Queres ficar curado? É a pergunta de Jesus. Uma pergunta simples, direta e provocativa, que desperta aquele que há tanto tempo se encontrava impossibilitado de ter acesso à vida. Com sua pergunta, Jesus mobiliza o enfermo a reconhecer sua própria necessidade e assim poder optar em liberdade por ficar curado. Muitos poderiam estranhar essa pergunta, pois acreditam que todos querem ser curados. Mas, no entanto, sabemos que muitos se incomodam em sua doença, pois ela também traz vantagens. Ela serve como desculpa para aquele que não quer assumir a responsabilidade pela sua vida. O doente, meus irmãos, responde à pergunta desafiadora de Jesus, da forma muito evasiva, contando por que está sofrendo tanto. Os culpados seriam os outros doentes, pois são mais rápidos e não há quem se preocupe com ele. Um punhado de razões o mantém prostrado. Ninguém o leva até o tanque quando a água começa a se agitar.
Jesus não se deixa afetar pelas desculpas do enfermo e, com palavras muito fortes, o desafia a sair de si mesmo. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus não nega a situação do enfermo, mas o instiga a deixar de estar prostrado. É um chamado a colocar-se de pé, ativar a iniciativa e dar direção à sua própria vida. Mas deve carregar o leito consigo, ou seja, assumir a sua história. Ele foi reconstruído na sua identidade e agora tem autonomia para carregar o leito. Sentimos também aqui em Jesus, aplica o método de terapia adequado para essa pessoa. Ela não se interessa por esses seus lamentos, mas desafia a assumir a responsabilidade por si mesmo. Veja, então aquele que estava olhando para fora, esperando a ajuda de alguém, começa a olhar para dentro e sente que os dinamismos vitais estão presentes em seu interior. É preciso romper com a acomodação e a dependência. A palavra de Jesus torna-se uma palavra-chave para nós. Sempre que nos sentimos paralisados, que temos medo de passar vergonha na frente dos outros ou de revelar nossos limites e inseguranças, nós podemos nos lembrar dela. Levantar-se em meio à insegurança é uma maneira curadora de lidar com seus medos e de não os recalcar, mas também de não permitir que eles o paralisem. Não é preciso esperar até que eles sejam curados. É mistério levantar-se em meio ao medo e prosseguir o próprio caminho. A situação do enfermo curado pode ser uma privilegiada ocasião para nos perguntarmos quantas de nossas potencialidades estão comodamente adormecidas e paralisadas em nosso interior? Tal como o enfermo, nos limitamos a proferir uma ladainha de razões que nos fazem permanecer assim, à margem da vida, mendigando ajuda e esperando resignados que baixe do céu um anjo para que ocorra um milagre, não é? O verdadeiro milagre, meus irmãos, está na vida assumida, na mobilização dos nossos recursos, nas capacidades que não foram ainda ativadas. Quaresma, você já sabe, é o tempo para recordar essa realidade. Não importa que tenhamos estado 38 anos dando voltas no deserto da vida. Não importa quanto tempo sentimos que o nosso movimento não nos conduz para onde desejamos. Basta que escutemos o chamado de Jesus, que nos situa no novo caminho de vida. Também hoje, Deus volta a nos dizer: levanta-te e caminha. É decisivo, meus irmãos, crer e dar primeiro passo em direção à nossa terra prometida. Por isso, você que não nos inscreveu em nosso canal, se inscreva, Filhos da Caridade Brasil, @Filhos da Caridade Brasil. Você clica no sininho para receber as notificações, que é fundamental. Dê o seu like, o seu joinha e se inscreva, compartilhe e evangeliza em nosso canal. Filhos da Caridade, há mais de 63 anos evangelizando o Brasil e há mais de 103 anos evangelizando em 4 continentes. Não se esqueça, com a imaginação, vai mobilizando os seus sentidos para o olhar, escutar, observar e sentir a presença de Jesus em meio aos doentes. Faça-se presente à cena e caminhe com Jesus junto à piscina de Betesda. Deixe-se impregnar-se pelos gestos e palavras de Jesus. Participe desse momento de cura do enfermo. Reserve alguns instantes para uma conversa íntima com o Senhor. Fale de suas enfermidades corporais, psicológicas e espirituais. Dê graças por esse momento especial de intimidade com o Senhor. Registre no seu caderno de vida os sentimentos despertados pelo encontro com o Senhor. E assim, através do caderno espiritual, leia, releia os textos sugeridos, dos quais mencionamos hoje, não é? E vamos voltar aqui amanhã, mais uma vez, ainda nesse itinerário, quarta-feira amanhã,
com a nossa quarta semana da Quaresma. Vamos pedir a bênção de Deus para esse dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor sempre seja luz na nossa vida. Muita bênção, muita paz, muita alegria nesse final de noite. E até amanhã, se Deus quiser. Fique com essa beleza da natureza, as borboletas, na sua forma singela de reverenciar aquilo que Deus fez a elas e a nós.